Nesse vídeo, nós vamos calcular a atualização de pesos em uma rede neural. Tudo isso passo a passo. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. Nós estamos em Backpropagation, parte de otimização, e esse vídeo é a parte 5. Vamos começar aqui usando o mesmo problema que nós temos usado nos vídeos anteriores. É um problema simples, eu tenho aqui meu banco de dados com uma coluna em graus Celsius e eu quero prever a temperatura em graus Fahrenheit. Para isso, o modelo que nós vamos usar é esse daqui. Eu tenho apenas uma entrada, que é a coluna em graus Celsius. Eu tenho um peso, um bias e apenas uma saída. Não tenho função de ativação aqui na saída. Isso quer dizer que minha saída vai ficar simplesmente essa equação da reta. Y igual a o peso vezes a entrada mais o bias. E como função de perda, nós vamos usar a MSE, que faz a diferença quadrática entre o valor real e o valor previsto. Tudo isso nós vimos nos vídeos anteriores várias vezes, então por isso eu estou passando um pouquinho mais rápido. Para simplificar ainda mais o problema, nós vamos pegar somente a primeira observação daquela tabela, no qual o valor em graus Celsius é menos 10 e o valor correspondente Fahrenheit é 14. Isso daqui a gente já sabe, não tem problema porque a nossa rede está na parte de aprendizado. Então ela vai comparar o valor que ela vai prever com o valor real para ir aprendendo. Esse daqui é um modelo que seria um modelo real mesmo, que eu vou ter a entrada que é menos 10, eu não vou mudar essa entrada, vai ser sempre menos 10, porque eu estou pegando só essa observação. O bias é 32 e aqui é a minha saída onde eu vou fazer a previsão. A previsão correta seria 1.8 vezes a entrada mais 32, ou seja, 1.8 vezes menos 10 mais 32. Isso aqui vai dar esse 14 aqui. Para nossa rede aprender, eu vou mudar esse valor de 1.8 e começar de algum outro ponto. E a função de perda também pode ser simplificada. Aqui o valor real a gente sabe que é 14 pela tabela, então vai ficar 14 menos o valor predito ao quadrado. Não preciso daquele 1 sobre n e do somatório, porque aquilo é para fazer a média. Aqui eu estou pegando um valor só. Então a média é desnecessária. Nós já vimos como são calculados os pesos novos, como ele é atualizado. Então o peso no tempo t mais 1, que é o peso atualizado, vai ser igual ao peso atual, peso no tempo t, menos o eta, que é minha taxa de aprendizagem, vezes essa derivada aqui, que é a derivada do erro com relação ao peso. Isso daqui também a gente viu algumas vezes nos vídeos anteriores. Vamos relembrar, nós já calculamos que essa derivada dEdw, ela vai ser a derivada do erro com relação ao valor predito, vezes a derivada do valor predito com relação ao peso. Isso daqui é a regra da cadeia, que foi assunto dos nossos últimos vídeos. Aqui eu vou colocar de novo a expressão do erro, e com isso o valor predito vai ser o peso vezes menos 10, esse menos 10 é o valor em Celsius, que é a entrada, mais 32. Então esses dois valores são fixos, o que vai mudando para a gente aqui vai ser o peso, que é o que a gente vai atualizar. Agora eu vou precisar de um pouco da confiança de vocês. Sim, professor linguiça. Para quem já tem algum conhecimento em cálculo, já viu derivadas, isso daqui vai ser ok. Para quem não viu, vai ter que mais ou menos aceitar aqui o resultado que eu vou colocar, porque para calcular o dEdw, aqui para a expressão de cima, a gente precisa dessas duas derivadas. Então é o que eu vou calcular aqui. A primeira derivada, que é a derivada do erro com relação ao valor predito, é a derivada dessa expressão aqui. Para quem já tem alguma ideia de cálculo, eu vou falar rapidinho. Também a gente tem que aplicar uma regra da cadeia. Então tem que fazer a derivada da função, então esse 2 aqui vai cair, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então a derivada do que está aqui dentro com relação ao valor predito é simplesmente um menos 1 que vai sair por causa dessa derivada. E depois eu multiplico pela função. Então o que a gente tem aqui é o 2, que caiu do expoente, o menos 1, que é da derivada do que está dentro da função, e a função aqui em si, sem o quadrado mais, porque a gente derivou. Com isso, a nossa derivada do erro com relação ao valor predito fica menos 2, que multiplica 14, menos esse valor predito aqui. E a derivada do valor predito com relação ao peso vai ser simplesmente menos 10. Isso por causa dessa expressão aqui. Então a derivada da constante, que é o 32, é 0. E a derivada desse termo w vezes menos 10 é simplesmente o menos 10. Agora juntando tudo, vamos multiplicar o dE, dy chapéu e o dy chapéu dw. Com isso, nós chegamos nessa expressão aqui. A derivada do erro com relação ao peso vai ser 20 vezes 14 menos o valor que eu vou fazer a previsão. Com isso, nós temos aqui praticamente todos os elementos para fazer a conta da atualização dos pesos. Eu vou definir a taxa de aprendizagem, que é o eta, como 0.002. O dEdw
a gente já calculou aqui no slide anterior, agora o que a gente faz é juntar tudo isso daqui. Então eu faço esse produto do eta pela derivada, então vai ficar o 0.002 vezes 20, que vai dar esse 0.04, e o sinal de negativo permanece. Com isso, a nossa expressão vai ser o peso atualizado, vai ser o peso atual, menos 0.04 vezes 14 menos a previsão da rede. Vamos começar com esse valor de 1.6 para o peso. Isso daqui é um valor que eu estou escolhendo. A rede neural ela vai inicializar os pesos de modo aleatório. Na verdade, a gente consegue escolher o tipo de distribuição. Nesse caso, eu coloquei 1.6 porque não fica tão longe do 1.8, que é o valor real, que é onde a gente quer chegar. Com isso, vamos fazer a conta para a primeira época. O que a gente tem que fazer? É calcular o valor predito, para poder substituir na expressão aqui de cima. O valor predito é aquela equação da reta, vai ficar a entrada, que é menos 10, vezes o peso atual, que é 1.6, mais 32. Então, o valor predito da rede nesse momento é 16. Substituo isso na expressão para atualizar os pesos. Então, o peso atualizado é o peso atual, que é 1.6, menos 0.04, vezes 14 menos 16. 14 menos 16 dá menos 2, substituo aqui. Agora eu multiplico menos 2 por menos 0.04. Isso daqui vai dar 0.08. Somo com 1.6, que é o peso atual. E o nosso novo peso é 1.68. Ok, estamos no caminho certo. Nos aproximamos um pouquinho mais do 1.8, que é o valor que a gente quer. Eu vou mostrar isso para mais uma época e depois eu deixo os valores, vou deixando aqui os valores na tela. Para a época 2, olha, vai ser a mesma coisa. A diferença é que agora o nosso valor do peso atual é 1.68. Agora já é o peso que a gente atualizou. Fazendo a mesma conta, só que para esse novo peso, a gente vai chegar em 15.2. O 15.2 a gente substitui aqui, isso daqui é a mesma expressão, com a diferença de que agora o peso atualizado é 1.68. Vocês vão ver também que a minha previsão está chegando mais perto do 14, que é o valor real, isso é bom. E faço a conta de novo. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 1.728. Estamos chegando mais perto do 1.8. Agora a gente prossegue do mesmo modo. Coloca o novo peso aqui, faz a nova previsão, agora a previsão é 14.72, substitui, lembrando que aqui é o novo peso, faz de novo as contas, pá, chegamos aqui, ó, 1.757. E agora é prosseguir do mesmo jeito. Para a época 4, a gente vai chegar nesse valor de 1.774 e eu vou deixar aqui do lado para as demais épocas, mas é o mesmo procedimento. Agora é um procedimento repetitivo, só atualizando os pesos. Vocês vão ver aqui que na época 7, tá um pouquinho desalinhado aqui, eu cheguei no resultado de 1.794. Tá muito perto do valor real, que é 1.8. E a minha previsão da época 6 para a época 7 foi de 14.1, que já está bem perto do 14 também. Isso quer dizer o quê? Que minha rede aprendeu. Ela está convergindo para 1.8. Eventualmente, se eu continuar a fazer mais épocas aqui, eu vou chegar cada vez mais perto do 1.8 e a previsão vai chegar cada vez mais perto do 14. Então essa é a atualização para os pesos. E se eu for fazer a atualização para os bias? Para o bias, não vai mudar tanto. A diferença é que agora aqui é a mesma estrutura. O bias atualizado vai depender do bias antigo. O eta eu vou usar o mesmo. E agora essa derivada aqui, ao invés de ser DE/DW, é DE/DB. Então estou derivando com relação ao bias aqui. Um disclaimer rápido. A notação correta, eu deveria usar uma derivada parcial, tá bom? Eu sei disso. Eu estou usando assim só pela didática, para simplificar mesmo. Mais para frente a gente vai ver essa notação um pouco diferente. Aqui vai ser a mesma coisa. A derivada do erro com relação ao bias vai passar pelo valor predito, porque o valor predito depende do bias. Então esse termo aqui é o mesmo que a gente tinha antes. A derivada do erro com relação ao valor predito é o mesmo. A única coisa que muda é essa última. Aqui eu vou ter a derivada do valor predito com relação ao bias. A gente relembra aqui qual que era o erro, relembra aqui qual que é a expressão para o valor predito, que depende tanto do peso quanto do bias, só que agora, ao invés de derivar com relação ao peso, eu rederivo com relação ao bias. Esse primeiro passo é idêntico ao anterior, a gente vai obter aqui o mesmo resultado, não vai mudar nada. O segundo é que vai mudar, como eu estou fazendo a derivada com relação ao bias, isso daqui vai dar 1. Eu faço a substituição igual eu tinha feito anteriormente, acho aqui qual que é a derivada do erro com relação ao bias, substituo na expressão para o bias, e com isso nós vamos chegar aqui nesse resultado.
Aqui é só um resumo do que a gente fez até agora, tá bom? Nós chegamos nesse último resultado aqui. Aqui, relembrando qual que é a taxa de aprendizagem, é a mesma. E por fim, fazendo esse produto aqui, do 2 vezes o 0.002, os dois têm negativo, eu chego nessa expressão fechada para o bias. Então, o bias no tempo t mais 1, que é o atualizado, vai ser igual ao bias no tempo t, que é o bias atual, mais 0.004 vezes esse mesmo termo aqui. Esse termo não muda, vocês vão ver que é o mesmo. Se eu quisesse ir atualizando o meu bias, seria a mesma coisa do que a gente fez para os pesos. Então, a partir daqui, seria só fazer a conta de modo recursivo, repetidamente. Ok, deu para entender como é que funciona? Eu espero que sim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e deixe seu comentário também para a gente conversar. No próximo vídeo a gente vai continuar com esse assunto. Nós vamos ver como é que isso daqui funciona, se eu tiver uma função de ativação. Eu fiz aqui o caso mais simples. E vamos continuar aprendendo sobre redes neurais artificiais. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.